O Colégio Ângulo Pouso Alegre reuniu no dia 18 de junho, no anfiteatro da unidade central da Univaz, dezenas de pais e convidados para acompanhar a palestra sobre bullying do renomado psicólogo Fábio Camilo. O tema polêmico foi abordado pelo Ângulo Pouso Alegre depois que a psicóloga da escola, Ima Kleknovski, abordou sobre a importância de orientar pais e alunos sobre o bullying. Eu acho que nós estamos tendo uma atitude muito corajosa, desde o ano passado estarmos pesquisando isso, e quando nós vimos essa necessidade, nós procuramos o teste, procuramos o autor do teste, para nós conversarmos com os pais e com os professores uma maneira de minimizar esses dados, que os nossos dados são muito parecidos com os dos outros lugares, né? Então nós queremos tomar uma atitude preventiva para que isso diminua, e por isso nós estamos aqui, nós convidamos todas as escolas também da cidade para compartilhar desse momento conosco. Os alunos, eles não pediram com esse nome de ter, eles pedem à medida que eles têm as dificuldades e eles solicitam uma solução para a gente. E nós sentimos que quando há interferência de um adulto, isso se resolve, né, com muita facilidade. Então nós vamos dar dados para eles de como resolver isso e como procurar ajuda e como estar abertos a saberem quais são as consequências. O psicólogo Fábio Camilo é mestre em avaliação psicológica, com experiência em docência em cursos de pós-graduação nas áreas de avaliação psicológica e psicologia do trânsito, autor de testes psicológicos, além de gerente de educação e eventos na Vetor Editora. Fábio também é responsável pela análise técnica e viabilidade de publicação de novos livros e instrumentos de avaliação psicológica. Como pesquisador, é autor do teste de atenção seletiva, da escala de avaliação do bullying escolar e coautor do teste de inteligência verbal, motivo principal que o Ângulo Pouso Alegre trouxe o psicólogo Fábio Camilo para a cidade. Eu tenho uma escala, né? Uma escala é um tipo de um teste, só que não esses testes que a gente vê por aí na internet, que não tem fundamentação. Então, a metodologia que eu usei foi uma pesquisa científica, realizada inicialmente nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Brasília, onde, por meio de coleta de dados, eu criei uma escala que visa avaliar, identificar possíveis vítimas ou autores de bullying no ambiente escolar, e nós fizemos uma série de estudos e de pesquisas para comprovar a eficácia dessa escala, que ela realmente funciona no sentido do que se propõe, e temos feito alguns trabalhos de aplicação desse instrumento em algumas escolas, como é o caso do que a gente está fazendo aqui em Pouso Alegre agora. Pais e convidados aprovaram a iniciativa da direção da escola na abordagem de um tema tão polêmico como o bullying. Isso hoje em dia é uma coisa que a gente que é pai, mãe, né, vive isso na pele. Eu tenho um filho de 11 anos e já passou por situações, né, que beiram essa situação de bullying hoje. Não acredito que seja só ele, eu acho que todas as crianças passam por isso em alguma fase. E a gente, para ter como ajudar, né, a gente tem que se informar cada vez mais para tentar coibir esse tipo de coisa e, ao mesmo tempo, tirar a criança que está passando por isso dessa situação tão complicada, né? Eu acho que isso aí é uma iniciativa fantástica, né, porque as escolas, a gente que quando você estuda um pouquinho mais sobre isso, você ouve falar que são os ambientes onde mais acontece o bullying, né? Dentro de sala de aula, recreio, banheiro, porta de escola. Então, assim, a gente fica muito preocupado porque você não está com seu filho o tempo inteiro. Então, essa iniciativa foi muito boa para pai, mãe, professor, os profissionais que tratam disso com as crianças, né? É importantíssimo. Quanto mais se falar sobre isso, melhor. Acredito que é bastante importante trazer todos esses temas, né, para dentro de um debate entre professores e especialistas, principalmente para melhorar, né, em termos da educação, que nós podemos oferecer um trabalho conjunto com a escola para os nossos filhos. Nós procuramos ter um diálogo bem aberto sobre todos os temas, né, principalmente para poder cada vez mais amadurecer os nossos filhos, né, em participar de uma sociedade de forma mais harmônica, mais solidária, né, percebendo as diferenças, né, isso é muito importante. Até porque, inclusive, eu tenho uma filha especial, né, que hoje tem 20 anos, ela tem uma deficiência cognitiva, e é importante, né, o cuidado que se tem que ter também com essas pessoas, né, para que possam ser tratadas de uma maneira
igual, né? Todos nós somos seres humanos. Um dos objetivos da palestra foi discutir com pais, professores e convidados a questão da violência dentro e fora da escola e os papéis do educador e dos pais. É importante porque comumente acontece, mas a gente trata com bastante carinho para que as crianças não fiquem com problemas futuros depois de receber um bullying, de ser vítima de um bullying. A gente conversa com a criança, trata com naturalidade, faz com que os outros alunos enxerguem a situação normal e eles acabam aceitando e encarando com naturalidade, e o bullying quase nem sempre aparece, porque a gente trabalha com bastante cuidado. A gente tem hoje no mercado uma série de profissionais que trabalham com a questão do bullying, ou mesmo nas escolas nós temos coordenadores, professores, ou algumas escolas que têm comissões que organizam trabalhos a esse respeito, né? Aqui elas optaram por me trazer para a gente discutir um pouco os resultados da pesquisa que foi feita e também conversar um pouco com pais, professores, os próprios alunos dentro do projeto. Mas é um projeto que pode ser feito pelas próprias escolas, independentemente da minha presença ou não, porque a escala permite isso, né? Que o profissional leia, tire suas dúvidas, utilize ela e consiga trabalhar com os resultados depois. Também foi abordada na palestra o histórico e a consequência do bullying, além de sua prevenção, conscientização e maneiras de evitar que crianças sejam agentes desse tipo de violência. A primeira questão é ouça seu filho, né? Então preste atenção nele, verifique se ele não está tendo nenhuma mudança de comportamento repentino, se é uma criança que antes era mais alegre, brincava e agora se isola, ou que é uma criança que nunca teve queixas de ir para a escola e agora começa a reclamar ou trazer alguma desculpa de qualquer coisa que seja uma dor de cabeça, uma dor de estômago e que vá mudando, que mostre que parece que ele não quer estar naquele ambiente, né? Então acho que a primeira coisa é a escuta. E dentro dessa questão da escuta, é uma escuta sem preconceito. É tentar entender o sofrimento dele ou a vivência dele para tentar buscar a melhor forma de trabalhar aquilo. No caso do professor é a mesma coisa, que o professor tem um agravante de que nem sempre o professor acompanha o aluno no momento que o bullying está acontecendo, né? Muitas vezes o bullying ocorre fora da visão do professor, no pátio da escola, em outros ambientes onde não existe aquela figura tão presente, mas a ideia também é identificar se tinha um aluno que tirava notas boas e agora não tem mais um bom desempenho, alguma criança que se relacionava bem com os grupos e agora está se isolando, não consegue mais fazer atividades grupais. Então acho que o primeiro ponto é esse, é a observação e o diálogo. Então é importante, se o professor verifica qualquer coisa nesse sentido, que ele leve isso à coordenação, à direção, ou que o pai procure também a escola para entender seu filho e ver o que pode estar acontecendo ali. Porque o bullying, ele existe, não tem como tampar o sol com a peneira. O bullying, ele está presente, infelizmente, de forma camuflada. É preciso a gente abrir para este tema, é preciso ouvir os alunos. E nossa escola, quando viu que tinha um teste sobre bullying, e devido aos grandes desafios que nós vivemos no dia a dia com os relacionamentos, os conflitos, principalmente sextos, sétimos e oitavos anos, e nós vimos esse teste que o professor Fábio criou esse teste. E o setor de psicologia perguntou se poderia aplicar esse teste em nossa escola. Eu liberei imediatamente, porque é um tema que sempre me chamou a atenção. É um tema que vale a pena a gente olhar e olhar com muito cuidado. Ele é muito importante e foi assim devido às demandas, aos alunos que me procuravam, o sofrimento de famílias, o sofrimento de alunos que sofrem dos colegas. E ao fazer a abordagem, a gente vê que os agressores, entre aspas, eles acham que tudo é brincadeira. E eles não conseguem enxergar que eles estão cravando marcas ali na vida dos colegas e muitas vezes para a vida inteira. Então, por isso que a gente, com muita coragem, a gente quis entrar nesse assunto e ver mesmo, verdadeiramente, o que acontece nos bastidores da nossa escola. Porque o bullying, ele não é feito à frente do professor, à frente da direção ou da coordenação. Ele é feito na hora dos intervalos, escondido, é feito através de olhares, de gestos, tá? Então, por isso que a gente entrou mesmo com muita vontade de descobrir o que tem aí por trás de tudo isso. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/assessoriaFUVES. Compartilhe!